Bom dia para você que está assistindo aí o nosso programa Madrugada MM. Hoje nós temos um convidado especial. Ele se chama Bira Balim, ele é de Bagé, Rio Grande do Sul, um dos líderes da Igreja Adventista de lá. E ele também é escritor, é um grande amigo, especialista em profecias. E hoje ele vai estar conosco aí. Seja bem-vindo, Bira, que Deus te abençoe. E a palavra é com você aí. Muito bem, Pedrinho, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês de novo, com esse movimento missionário que existe dentro da Igreja Adventista, que é o AMN. É uma forma completamente diferente de abordagem evangelística e a gente percebe nitidamente o comprometimento do AMM com a missão. E isso é muito bom. Outras pessoas vão ser alcançadas pela forma como o AMM aborda, e existe um nicho, né, diferente que precisa também ser alcançado com o Evangelho de Jesus, e o AMM tem esse foco e essa vocação. Pois bem, a gente trouxe uma mensagem breve aqui, e não poderia ser diferente, até pelo tempo que nós estamos vivendo, é, algo relacionado ao Apocalipse, né? Mas eu gostaria de começar lendo com os irmãos Provérbios capítulo 29 e o versículo 18. Provérbios capítulo 29 e o versículo 18, e ele diz o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. E é interessante, gente, que a profecia bíblica, ela é dada por Deus para que a gente não viva uma falsa sensação de segurança e que a gente possa se situar no contexto do tempo também. Embora a profecia não trate única e exclusivamente de questões relacionadas ao futuro, mas traz também algumas advertências importantes para a gente. O irmão que orou por último, ele, na oração dele, ele mencionou o caos que está o nosso mundo e que está realmente muito difícil manter a sanidade espiritual e mental sobre a pressão que a gente está vivendo. Realmente, eu creio que nós estamos vivendo dos últimos dias desse mundo e o princípio do tempo de angústia, né? Tempo trabalhoso. Paulo, escrevendo para Timóteo, disse que nos últimos dias haveriam tempos difíceis, né? Difíceis de relacionamento, difíceis de tudo que a gente possa imaginar, de se manter fiel aos princípios da palavra também. E Deus, então, nos dá a profecia bíblica. E que se não fosse a profecia bíblica, fatalmente, certamente nós não estaríamos aqui. A profecia do retorno iminente de Jesus, né? E eu gostaria, então, de ler com os irmãos o texto de Apocalipse, capítulo 13. Três versículos aqui. Apocalipse, capítulo 13, para a gente meditar aqui. Apocalipse 13, do 1 até o 13, diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas ou coroas, e sobre as cabeças é, nomes de blasfêmias. Verso 2: a besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés de urso e boca de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Pois bem, o texto bíblico ele fala de um poder, né, religioso. E como é que a gente sabe que esse poder é um poder religioso? Porque os versos 4 e 8 falam de adoração. O verso 4 do capítulo 13 diz: e adoraram o dragão porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta. Ou seja, então a gente percebe que a natureza deste poder ela é de natureza religiosa porque recebe adoração.
E é interessante que o texto bíblico diz que, num determinado momento, uma das cabeças desse poder recebeu uma ferida de morte, né? E o Pedrinho está passando os slides para mim. Ali tem uma data, 1798, e de acordo com muitos teólogos, esse poder religioso representa a Igreja de Roma, né? Já no século XVIII, Isaac Newton, né, o cientista Isaac Newton, num livro que é um comentário sobre Daniel e Apocalipse, ele também identificava este poder como sendo a Igreja de Roma. E que, num determinado período da história, ela perdeu ali o seu apogeu, o seu auge, a sua influência, o seu poder, lá por volta de 1798, quando da Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte entra em Roma e destitui, então, o poder romano, terminando ali aquilo que nós conhecemos por 1260 anos de perseguição religiosa. Agora, o mais interessante é que o texto bíblico continua dizendo que a ferida mortal que essa cabeça sofreu, né, foi curada. E o texto diz que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Entendemos, exatamente por conta do método de interpretação bíblica, que é o nosso método crítico, gramatical, que nós vamos na história para entender e achar as ações de Deus, compreender as ações de Deus. E a ferida mortal, ela começa a ser curada ali por volta de 11 de fevereiro de 1929, quando o Tratado de Latrão é assinado, e daí em diante a Santa Sé retoma ali os seus, os seus direitos, vamos dizer assim, políticos. Há um outro slide que eu gostaria de mostrar para você, se o Pedrinho puder passando adiante. A igreja tem recuperado o seu prestígio. Agora, ainda este ano, o, o G7, que é o grupo dos países mais ricos do mundo, teve um encontro na Itália e, e ele estava ali presente. O interessante, olha só o que a notícia do jornal diz. Pela primeira vez na história da cúpula do G7, o líder da Igreja Católica estava presente. E Francisco discursou, falou sobre a inteligência artificial e ressaltou que a ferramenta deve ajudar o ser humano a aumentar sua sabedoria. O Francisco convocou os políticos a criarem leis que estabeleçam uma distinção clara entre o bom e o mau uso da inteligência artificial. Mas é uma coisa interessante, gente, que gradativamente a igreja tem recuperado o seu prestígio. Por que eu estou falando isso? Nós estamos vivendo uma tendência, e essa tendência ela é mundial, né? Uma revista chamada Cruzoé, se for possível, eu gostaria que o Pedrinho mostrasse a capa dessa revista no slide, e diz o seguinte, olha só a manchete da capa do jornal. O mundo vai para a direita. Eleições europeias mostram tendência global, enquanto esquerda empaca com o discurso de mudanças climáticas e de identitarismo. Há uma tendência mundial, né, de que o mundo vá para a direita. Gente, esse é o cenário de Apocalipse 13. O que vem a ser essa tendência de ir para a direita? Nós estamos vivendo no mundo hoje, e as igrejas evangélicas no Brasil e no mundo estão divulgando, defendendo e pregando uma teologia chamada a teologia do domínio, ou dominionismo. O que vem a ser isso? O que vem a ser a teologia do domínio?
É a ideia de que, através da política, o evangelho será pregado em todos os lugares. Jesus deixou como missão para a igreja, e vocês são um exemplo disso, de pessoas envolvidas com a missão, de pregação do evangelho, e que o evangelho precisa ser pregado em todos os lugares. E ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a missão. Só que, finalzinho, meados do século XIX, surgiu na América do Norte uma, uma, uma teologia em que eles creem que o evangelho será pregado por meio da política. E nós temos visto essa tendência no Brasil e no mundo, a mistura de política e religião. E, gente, não precisa ser historiador, é só voltar um pouquinho no tempo e nós vamos ver o que aconteceu na Idade Média. Toda vez que política e religião se misturam, acaba gerando o quê? Intolerância. Intolerância religiosa. Quando nós olhamos, por exemplo, para países totalitários, países muçulmanos, nada mais é do que a mistura de política e religião. E a gente tem visto os resultados nefastos. Essa guerra aí agora mesmo entre Israel e o Irã vem em função dessa ideia de política e religião, não do lado de Israel, mas dos países muçulmanos, que infelizmente fazem uso da religião como forma de dominação. E essa tendência tem sido muito clara no Brasil e no mundo de maneira geral. O que nós temos visto? Se nós olharmos hoje, gente, a Itália se tornou um país de direita. Os Estados Unidos está prestes a retomar, com Donald Trump, o poder. Então, é interessante, gente, e eu não estou aqui falando de política e também não estou colocando aqui um posicionamento político meu. Mas o que chama a atenção da gente é exatamente este cenário de Apocalipse. Eu costumo dizer, até eu vou usar uma frase aqui, do pastor Michelson Borges, que é editor da Casa Publicadora Brasileira, e ele diz o seguinte, é uma frase que ele usa, a frase não é dele, mas ele diz que não é dele, mas ele usa ela com frequência, em que ele diz assim, a direita é o arco e a esquerda é a flecha. Ambos se complementam, tá? E eu sempre costumo dizer o seguinte, Deus ele não precisa de um cenário de direita ou de esquerda para estabelecer os desígnios dele. O Império Romano ele não foi poderoso o suficiente para barrar o avanço do Evangelho. Muito pelo contrário, o Império Romano foi dominado pela mensagem do Evangelho num determinado momento. Então, os desígnios de Deus, eles vão se cumprir. O livro de Gálatas, no capítulo 4, verso 4, diz, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Ou seja, no momento exato, nem tardando, nem adiantando, os desígnios de Deus aconteceram e Cristo veio, nasceu e morreu, o evangelho passou a ser pregado, ou seja, não houve um cenário que impedisse o avanço da causa de Deus. Então, mesmo o cenário de Apocalipse, que é um cenário aparentemente de direita, ou seja, Deus não precisa de um cenário de direita ou de esquerda para que os desígnios dele possam se cumprir, né? Mas o fato é que ele vai se cumprir. Vivemos uma tendência mundial em que o viés político está se inclinando cada vez mais para a direita. O que caracteriza um posicionamento de direita? Em muitos casos, é a combinação de política e religião. Então, é muito interessante isso, por quê? Porque a nossa escatologia, né, o nosso estudo sobre os eventos finais, já desde lá de 1858, quando 58, 59, quando Ellen White publica o livro Grande Conflito,
nós já falávamos deste cenário. E agora ele está se tornando o quê? Uma realidade. Olha que coisa interessante, ela fala no livro o Grande Conflito. O romanismo hoje é olhado pelos protestantes com muito maior favor do que anos atrás. Nos países em que o romanismo não está na ascendência, e os romanistas adotam uma política conciliatória a fim de a conseguir. Há crescente indiferença com relação às doutrinas que separam as igrejas reformadas da hierarquia papal. Ganha terreno a opinião de que, em última análise, não somos tão diferentes assim como supunhamos da Igreja de Roma. Houve um tempo em que os protestantes davam alto valor à liberdade de consciência a tão elevado preço comprado. Ensinavam os filhos a aborrecer Roma e sustentava que buscar harmonia com Roma seria deslealdade com Deus. Mas quão diferentes são os sentimentos hoje expressos. Ou seja, todo o prestígio perdido no passado, ele está vindo à tona. E mais ainda, com a sanção, com a aprovação do mundo protestante, do mundo evangélico. Por quê? Porque, de alguma forma, o caminho para o estabelecimento da imagem da besta está a caminho. Então, a gente vê essa tendência de forma muito nítida, com a ascensão, por exemplo, gente, de um país como a Holanda. Lá, as drogas eram liberadas, a prostituição era liberada. Hoje, há um líder, um primeiro-ministro de direita, e todas essas coisas foram sancionadas, foram reprovadas, foram indeferidas. Então, é interessante que essa é uma tendência. A Áustria, agora, essa semana, a Alemanha, a Itália, com a Giorgina Milani, né? Gradativamente, a tendência é que a direita tome posição. Há um livro publicado pela Casa Publicadora Brasileira chamado Apocalipse 13. Apocalipse 13. É um livro da casa do professor, acho que Vanderlei Dornelles. E ele diz o seguinte, que lá na década de 60, quando John Kennedy foi eleito presidente dos Estados Unidos, uma comissão de evangélicos obrigou ele a fazer um juramento de que ele não mexeria na primeira emenda da Constituição americana que veta ali a união de Estado e igreja. Ou seja, lá naquele tempo, havia aquela preocupação. Hoje, a direita cristã americana, existe um movimento chamado Coalizão Cristã, que é a direita radical americana, e dali em diante eles entendem que a igreja tem sim que tomar parte das decisões do Estado porque diz respeito a eles também. Ou seja, embora esteja no papel, mas o sentimento do cristão americano é que eles devem tomar parte ativa nas decisões do Estado. E quando nós lemos o livro O Grande Conflito, a Irma White diz claramente que em algum momento da história a Constituição americana será revogada para que haja, então, a possibilidade da igreja tomar parte ativa das decisões do Estado. E nós sabemos, logicamente, quais serão os resultados disso. O livro Grande Conflito, ainda falando sobre isso, para aqueles que, de repente, ainda questionam que, num tempo de extrema liberdade, onde existem os direitos humanos, um cenário como esse não é possível, Ellen White escreveu o seguinte: em uma época de grandes trevas intelectuais, demonstrou-se favorável o êxodo do papado. A Idade Média, chamada de Idade das Trevas, né? Basicamente o povo era analfabeto, apenas o clero tinha acesso aos livros e lia, né? Então muitos usam isso como uma desculpa. Não, olha, as coisas aconteceram da forma como aconteceram durante o período da Idade Média, porque as pessoas eram iletradas, as pessoas não tinham cultura. Mas ela continua dizendo: provar-se ainda
que um tempo de grande luz intelectual é igualmente favorável ao seu triunfo. E isso é uma grande verdade. Gente, hoje, infelizmente, as universidades, elas são uma fábrica de ateísmo, né? Eu estou fazendo uma cadeira de mestrado na Unipampa, que é a universidade aqui de Bagé, e, eu tenho, nessa cadeira que eu estou fazendo, é História, Política, Religião e Sociedade, tem um professor, e o cara é extremamente gentil, extremamente educado, extremamente polido. Mas toda vez, gente, toda vez que o homem fala de religião, ele simplesmente perde o rumo. Ele se descontrola, ele fica irritado com a ideia de um único Deus, de que a Bíblia seja um livro sagrado. Ele diz que não tem absolutamente nada de sagrado e que não existe essa história de um único Deus, que cada um tem o seu Deus. E ele realmente assim perde a linha. E o interessante é que ele é um ex-seminarista, né? E hoje ele se tornou um ateu. Ou seja, então não é a cultura que vai impedir que as coisas profetizadas na palavra de Deus é, vão realmente se tornar real. É interessante também, ainda no Grande Conflito, ela diz assim: no movimento ora em ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos da Igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Na verdade, mais que isso, estão abrindo a porta para Roma a fim de adquirir na América do Norte protestante a supremacia que perdeu no Velho Mundo. Ou seja, isso é uma tendência que vai culminar neste cenário aqui, de Apocalipse 13, em que a besta que surge da terra acaba trazendo ali, então, é, criando a imagem da besta, né? E impedindo muitos, como o cenário diz, de comprar e vender. Nós vemos ali, então, a mescla de um poder político e um religioso. Por isso que eu coloquei como título ali, Apocalipse 13, um cenário exclusivo, que é essa mistura de política e religião. Nunca, gente, isso nunca deu certo. A história está aí para provar. É fogo na gasolina e em algum momento o inimigo de Deus vai colocar as garras de fora. E eu ainda gostaria de ler um outro texto, ainda em Apocalipse 13, só que o verso do 14 até o 17. Então, olha só. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem da besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer todos quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, pequenos, grandes, ricos, pobres e livres, os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. A gente vê aqui uma imposição, né, econômica, uma sanção econômica, e é preciso ter muito controle, gente, um controle muito grande sobre o Estado para poder fazer isso. Então, é interessante, gente, e depois eu vou ler os comentários ali, vou pedir para o Pedrinho ler os comentários para a gente, é, que eu fico pensando, mas como, de que forma o governo vai, ia poder ter um controle total sobre a população, né? Quando a gente olha o período da pandemia, dá para se, eu imagino que a pandemia foi um insight, foi um ensaio, foi um preparo para algo muito maior. E ali, gente, foi possível controlar todo mundo. E muitas vezes a gente se pergunta assim, Bira, como vai colocar do mesmo lado, né? Como vai haver uma unidade
com pensamentos tão antagônicos. Por exemplo, como tu coloca do mesmo lado judeus e muçulmanos? Como tu coloca do mesmo lado crentes e ateus? Como tu coloca do mesmo lado cristãos e espíritas? Então é interessante que o capítulo 16 de Apocalipse, no verso 13, Apocalipse 16, ele tem um texto bem interessante. E eu vejo uma forma interessante aqui. Ó. Então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 13 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque esses são espíritos de demônios operadores de sinais que se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los ou reuni-los ou uni-los, colocá-los do mesmo lado para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Além das manifestações espirituais sobrenaturais, nós temos um aspecto importante que a irmã White fala no livro Conflito, que é a questão dominical, né? E aí, essa unidade certamente se dará por aí. Mas falando de controle, eu mandei um vídeo para o Everton mandar para o Pedrinho. Eu não sei se vai ser possível rodar esse vídeo, Pedrinho. É possível, sim. E é interessante, gente, que eu queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo. Ele é curtinho. Esse homem, ele não é cristão, tá? Ele é um analista político e ele tem uma fala muito interessante que eu não quero ser um especulador, mas que nos dá, pelo menos, um norte para nós entendermos de que forma, talvez, possa haver um controle de massa. Tá bom, Pedrinho? Pode passar para a gente, por favor. São da moeda digital do Banco Central. Mais de 100 países vão lançar moedas digitais. Chama-se CBDC. No momento em que você, mais à frente, acabar com a moeda física, papel, espécie, e tiver apenas moeda digital, está sendo proposto pelo FMI criar uma moeda de troca. Ou seja, ele está incentivando que se crie uma moeda digital de troca, uma espécie de uma moeda mundial, onde o dólar já não seria utilizado. E o aspecto mais importante do CBDC, olha só, mas você colocou uma coisa interessante, né? Muitas vezes essas coisas vêm rotuladas como bonitas. Ah, o Pix, tão bom, é instantâneo, Isso. eu passo dinheiro. Tudo isso vem rotulado como uma coisa muito bonita. Com uma evolução, uma facilidade para a sociedade, mas Exato. tem um interesse, né? Sim, pensa, Glauber. Está preparando, Se né? você não tiver mais dinheiro em espécie, tudo que entra na sua conta só entra via CBDC. Tudo que você vender, comprar, pagar, está registrado no sistema. Isso. Você não tem mais nenhuma opção. Por exemplo, se houver um processo contra você e alguém decidir bloquear a sua conta, é um clique num botão. E aí sua conta está bloqueada. Você não recebe e não paga. Você não tem dinheiro em espécie, como é que você vive? Então há uma concentração do poder total. O CBDC parece algo muito bom. De fato, tem muitas vantagens. Mas ele tem um viés de controle absurdo. Eu vou saber se você gastar 1 centavo. Quando você for na padaria, o sistema vai saber, porque você só pode pagar via digital. Tudo que você fizer vai ser com seu dedinho, reconhecimento facial. Tudo isso é mais controle. Mais controle. Então, basicamente, você não tem nenhuma chance de contestar nada. Porque no dia que você contestar, sua conta é bloqueada. Inclusive, mais, pode-se definir qual vai ser o seu perfil de consumo. Por exemplo, o Glauber pode usar o seu dinheiro para gastar no Brasil, não pode gastar no estrangeiro. Não, o Glauber pode gastar no Distrito Federal, não pode gastar fora do Distrito Federal. Qualquer coisa. Ou para gastar em algum outro estado ou país, você precisa fazer tal coisa que o governo impõe. Exatamente, tem uma autorização, né? E aí, se nós nos remetermos a esse conceito, na China já existe um sistema de crédito social. Sim. Né? Se você se comportar bem, bacana, você ganha os pontinhos. Se você se comportar mal, O score baixa. E aí começa a te limitar. Você não tem mais direito à escola gratuita, não tem direito à saúde gratuita, não tem direito a viajar. E com o CBDC você não tem direito a gastar. Ou seja, por exemplo, nós, assim, fazendo uma projeção, nós poderíamos definir, por exemplo, que como o Glauber não está se comportando bem,
Ele só pode gastar o dinheiro dele no supermercado, na padaria. Não tem mais diversão. Acabou. Quando você passar o seu cartãozinho, ou o que quer que seja, no cinema, vai dizer recusado. Ou seja, você está na mão do Estado. Então, essa ideia de CBDC que vem embalado, né? Pagamento instantâneo, agilidade, modernidade, induz a um conceito altamente restritivo e limitativo de liberdade. Se o Glauber falar alguma coisa que eu não gostei no canal dele, no podcast dele, corto-lhe o dinheiro. E quando você tira das pessoas, Glauber, o poder de se sustentar, de pagar suas contas, você as asfixia. Então, o que nós temos hoje é um conjunto de medidas que estão sendo tomadas. Senhores, senhoras, observem como estamos hoje e como estávamos há 4, 5 anos atrás. Há coisas que simplesmente não podem ser discutidas. Há coisas que não podem ser ditas. Você pode se expressar desde que seja da forma A, B e C. Se você se expressar da forma Y. Agora, o grande problema é o seguinte: o alcance para te punir hoje não é tão grande. Mas com o CBDC e outras medidas, você está completamente na mão do Estado. É isso. A gente não sabe se será assim. O fato é que nós estamos caminhando para um momento de extrema dificuldade. Eu costumo dizer que a gente está caminhando a passos largos de volta para a Idade Média, onde igreja e Estado dominaram as consciências, tiraram a liberdade de expressão e de adoração. Este é o cenário de Apocalipse 13, um cenário explosivo, um cenário onde a besta do mar e a besta da terra se juntam para perseguir o povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O meu desejo é que a profecia bíblica sirva para nos alertar, sirva para nos motivar e nos manter firmes, embora caiam os céus, né? Embora as pessoas se levantem contra Deus, dizendo que Deus não existe, né? E aí eu gostaria de deixar como reflexão esse último texto, Lucas 21, 28, que diz assim: Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Realmente está difícil de viver nesse mundo, né? A irmã falando ali do assassinato na família, né? Pessoas inocentes morrendo, a gente vendo o clima totalmente destemperado, essas coisas. Deus tem, irmão White diz no livro Eventos Sinais, que Deus tem permitido que tais desastres naturais aconteçam para chamar à razão homens e mulheres para que sintam o perigo. Então, o meu desejo é que a gente continue crendo firmemente na profecia. O livro de 2 Crônicas 20, 20 diz: Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Nós temos a palavra profética para nos indicar, para nos dizer para onde nós estamos indo. Temos a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, para não nos deixar andar no escuro. Nós sabemos, nós conhecemos o que virá pela frente. Não sabemos em detalhes, não sabemos de fato se seremos controlados por uma moeda digital, de que forma vai haver esse controle das massas. Mas o fato é que haverá, porque a profecia bíblica ela não falha. E logo a gente vai poder ver Jesus retornando com poder e glória, e finalmente vamos estar na eternidade com nosso Senhor, vivendo eternamente o plano original que Deus estabeleceu quando criou essa terra, de que vivêssemos eternamente. Que Deus os abençoe. Bira, muito obrigado. Que Deus te abençoe também. Que palestra maravilhosa. Deus seja Realmente louvado. estamos aí no tempo do fim, né? E a gente tem que se preparar para esse tipo de coisa, né? Não sei se todo mundo conseguiu assistir o vídeo. O Ronaldo disse que não apareceu o vídeo, só o som. Só o som. Eu não sei porque, para mim aqui apareceu. Não sei se para ti apareceu, Bira. No computador. Não, para mim não apareceu. Foi só o som. Tá, eu vou passar depois ali no link ali
de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul ali. Se alguém depois de fora aí quiser também, eu consigo passar o link do Bira, tá? É, porque eu não sei, para mim apareceu normal aqui, alguma coisa aconteceu aí, para variar. Mas, Não, Bira, mas que Deus te tranquilo, abençoe, tranquilo. tá? É isso aí. Tu ora para nós aí neste momento aí, por favor? Oro, oro sim. Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem norteado a tua igreja, o Senhor chamou a cada um de nós para um ministério, para ajudar no processo de salvação de outras pessoas e exercendo assim também a nossa salvação. Te damos graças pela luz do teu evangelho e pedimos de maneira muito especial que o Senhor continue abençoando e usando de maneira poderosa o AMM e que pessoas possam ser alcançadas no seu habitat natural. Muitos filhos teus que existem por aí, que não seriam alcançados através do evangelismo convencional, são, Senhor, encontrados pelos valorosos homens e mulheres do AMM. Continua usando-os, abençoa a vida particular, individual de cada um deles, e assim, Senhor Deus, dando-lhes o poder do Espírito para que saiam desbravando este rincão, e assim os teus filhos sejam encontrados e preparados para o encontro contigo. Eu oro em nome de Jesus e entrego a vida de cada adorador que se encontrou hoje nesta reunião. Amém. Muito bem, pessoal. Bira, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus continue te ajudando. Fique à vontade para Amém. participar do nosso grupo. Sempre o link é o mesmo aí. Pode guardar o nosso linkzinho aí. E que realmente, assim, ó, tu continues a propagar o evangelho, né, do jeito que tu propaga aí, né? Eu sei que tu tem trabalhado bastante, tem estudado muito e foi muito importante para nós, mas muito importante mesmo. A tua palestra de hoje, bah, foi uma mensagem maravilhosa. Que Deus te Pedrinho, abençoe, Obrigado, viu? obrigado, Pedrinho. Deus seja louvado, viu? Amém, Um amém. abraço. Traz Pedrinho, socorro para a igreja agora. Valeu.